Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 23 de março de 2022. A série Fundação, adaptação dos clássicos livros de Isaac Asimov. Parte 1. A Apple TV liberou no dia 24/09 3 episódios da sua nova série Fundação, adaptação dos livros do autor Isaac Asimov. Com o showrunner David S. Goyer, cineasta e roteirista conhecido pelo seu trabalho em Homem de Aço e o Cavaleiro das Trevas, a série traz Jared Harris no papel do protagonista, além de Lee Pace, Lou Robel, Lee Harvey e Alfred Enoch. Fundação é uma saga utópica dividida em 7 títulos no total. A história retrata um futuro distante em que Ari Seldon, um grande estudioso, inventa uma nova técnica chamada psicohistória, capaz de prever matematicamente os acontecimentos consequentes das ações humanas que viriam anos depois. Com isso, ele descobre que o Império Galáctico é comandado por uma dinastia autossustentável de clones e que está prestes a colapsar. Então, Seldon recruta um grupo de pessoas determinadas a preservar o legado humano do que se aproxima. A movimentação de Ari chama a atenção dos líderes do Império, que tentam parar as atividades do protagonista o quanto antes. A série de livros surgiu a partir de pequenos contos escritos por Isaac em 1942. A trilogia original foi publicada entre 1951 e 1953, e suas sequências, assim como os prelúdios, chegaram mais tarde no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Essa é uma franquia famosa do aclamado autor, sendo referência no gênero de ficção científica. Para criar esse universo, Isaac usou como fonte de inspiração a queda do Império Romano. Embora Apple não tenha confirmado o plano de longo prazo para a fundação, podemos adivinhar quanto tempo levará para que a história do programa seja contada. Uma vez que a primeira temporada tem 10 episódios e Goyer disse que espera por uma história de 80 episódios, os fãs provavelmente podem esperar que a série durará cerca de 8 temporadas. Isaac Asimov escreveu sua trilogia de A Fundação baseado na ascensão e queda do Império Romano e no período subsequente. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece sobre a previsão do futuro. Suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de uma légua pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar, de um golpe de vista, todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. O viajor, que pela primeira vez percorre essa estrada, sabe que, caminhando, chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa, é para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Se, agora, sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos, pelo pensamento, no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha, o espaço e a duração não existem para eles. Mas, a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos.
Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos lhes vela as coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro as oculta aos olhos do corpo. Bem se compreende, pois, que, de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de muitos milhares de anos, porquanto, que é um século em face do infinito? Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajor, ele vê simultaneamente o começo e o fim do período, todos os eventos que, nesse período, constituem o futuro para o homem da terra são o presente para ele, que poderia então vir dizer-nos com certeza, tal coisa acontecerá em tal época, porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha vê o que espera o viajante no curso da viagem. Se assim não procede, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro, conhecimento que lhe pearia o livre-arbítrio, paralisá-lo-ia no trabalho que lhe cumpre executar a bem do seu progresso. Ou se lhe conservarem desconhecidos o bem e o mal com que topará constitui para o homem uma prova. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de março de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.